Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o segundo conflito indireto que aconteceu entre as potências durante a Guerra Fria, chamado de Guerra do Vietnã. O primeiro foi a Guerra da Coreia, na qual a Coreia do Norte comunista invade a Coreia do Sul capitalista. Os Estados Unidos acabam interferindo para defender a Coreia do Sul e acontece esse conflito entre o Norte e o Sul. Tá? E agora a gente vai ver a segunda vez onde é que acontece uma história muito parecida, só que dessa vez no Vietnã. Então, primeira coisa, onde que aconteceu esse conflito? Esse conflito ele acontece numa região que é conhecida como Indochina. Tá? A Indochina é essa parte do planeta que você tem, onde é que você tem aqui a China, aqui você tem a Índia, e aqui, entre a Índia e a China, você tem a Indochina. Essa região, durante o período do imperialismo, do neocolonialismo, ela foi conquistada especialmente pelos franceses. E depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter a independência dessa região. E quando acontece a independência da Indochina, você tem a formação de dois países diferentes. De um lado, você tem o Vietnã do Norte, e o Vietnã do Norte ele vai se transformar num país comunista com o apoio dos outros países que são comunistas, que são a Rússia e a China. E do outro lado, você tem a criação do Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos, obviamente, capitalista, pela Coreia do Sul, que tinha acabado de sair da guerra 2 anos antes, que também era uma guerra de capitalistas contra comunistas, então a Coreia do Sul capitalista vai apoiar o Vietnã do Sul, e todos os outros países que são anticomunistas, tipo os países da Europa Ocidental ou o Brasil, que vão apoiar o Vietnã do Sul nesse conflito. Então você tem, de novo, dois países, o norte comunista, apoiado pelo Rússia e China, e o sul capitalista, apoiado especialmente pelos Estados Unidos. E o Vietnã do Norte, ele era governado por esse sujeito que aparece aí no meio, chamado de Ho Chi Minh. E o Ho Chi Minh, ele tinha à sua disposição dois tipos diferentes de forças. Tá? De um lado, ele tinha o exército tradicional. Tá? O exército ele era formado por soldados equipados, treinados, que faziam a guerra tradicional, ou seja, aquela guerra de campos de batalha, uma guerra onde é que você faz o engajamento com o seu inimigo, e eles principalmente tinham apoio soviético, ou seja, eles utilizavam armas soviéticas, AK-47, por exemplo. Mas além de você ter esse exército tradicional, você tinha um tipo de exército, de uma força paramilitar que era conhecido como Vietcong. Os Vietcongs, que são esses caras que aparecem aqui em cima, eles não vão ter o uniforme tradicional do exército, eles nem sempre têm as melhores armas, então eles improvisavam muitas coisas e eles são muito mais voltados para guerrilha do que para guerra. Tá? Guerrilha é um tipo de guerra furtiva, é quando você ataca e se esconde, é quando você faz mais sabotagem do que ataques diretos, é quando você faz uma guerra indireta no meio da floresta, por exemplo. Então, esse tipo de guerra é chamado de guerrilha. Então, essas são as duas forças que existiam no Vietnã do Norte, que estavam à disposição do Ho Chi Minh. Então, o que vai acontecer é que o Vietnã do Norte, com essas duas forças diferentes e com o apoio da Rússia, vai acabar invadindo o Vietnã do Sul, pegando aí uma carona lá no Laos, e no Camboja, indo meio que por fora do Vietnã do Sul para fazer as suas rotas de ataque ao Vietnã do Sul. Então, o Vietnã do Norte comunista vai tentar conquistar o Vietnã do Sul capitalista para tentar unificar os Vietnãs. Em 1961, os Estados Unidos, em defesa do capitalismo, em defesa do Vietnã do Sul, eles resolvem então aumentar a sua participação no conflito. Eles já estavam participando, vendendo armas, participando indiretamente do conflito, mas em 1961 você tem uma escalada americana, ou seja, os americanos vão começar a participar mais efetivamente dos conflitos. Então eles vão mandar soldados, 50, 60, 70, 100 mil soldados para esse conflito, eles vão mandar para esse conflito um baita de um equipamento bélico, então você vai ter os novos aviões, você vai ter navios que vão ser enviados, porta-aviões, bastante helicópteros que vão ser enviados, e a presença americana ela vai aumentar durante esse período de conflito. O problema é que os americanos não estavam muito preparados para o tipo de guerra que eles iam enfrentar, que era uma guerra na floresta, uma guerra de guerrilha contra os Vietcongs. Então, os americanos, que vieram com soldados tradicionais, com um monte de equipamentos militares, tanques de guerra, por exemplo, que eram praticamente inúteis nessa região aí de floresta e de montanhas que existia no Vietnã, eles começaram a enfrentar um tipo de guerrilha no meio da floresta. E uma das estratégias que os Vietcongs tinham era de montar uma rede de túneis
onde é que eles faziam emboscadas, onde é que eles atacavam, né, os soldados americanos. Então aqui você tem algumas imagens, né? Então aqui do lado você tem a entrada de um desses túneis que desaparecia no meio da floresta, né? Ali na outra imagem lá você vai ter como é que funcionava todos esses túneis. Então você tinha lá dormitórios, você tinha a cozinha que tinha um túnel que jogava fumaça lá para longe para você não dizer onde é que era a tua posição. Tinha um cara com bicicleta que ficava pedalando para gerar eletricidade. Eles tinham túneis que eles saíam de dentro de casas das pessoas, então os caras entravam na casa e desapareciam no meio desses túneis. E no meio desses túneis eles tinham, como aparece na imagem central aí, né, eles tinham lugares onde é que eles faziam emboscada para os soldados americanos. Então os soldados americanos, estavam enfrentando um inimigo furtivo que desaparecia no meio da floresta. E aí os americanos começaram a fazer o que ficou conhecido como guerra suja, né? Por que é guerra suja? Os americanos começaram a usar tipo de armas químicas e armas biológicas que não eram lícitas de se usar, né? Eles começaram a usar o agente laranja. O agente laranja, que é o que os aviões estão pulverizando lá, é um tipo de químico que tinha um hormônio que faz as folhas crescerem muito rápido. Só que esse agente laranja ele é um agente desfoliante. Então, quando isso você jogava em cima da floresta, a floresta ela perdia suas folhas. E ele também é altamente cancerígeno, né, e gerou um monte de problemas biológicos, um monte de problemas, né, de crianças que nasceram com má formação por consequência desse agente laranja. Uma outra coisa que os americanos utilizaram bastante é um tipo de gasolina gelificada que é chamado de napalm. Então eles começaram a utilizar, né, esse lança-chamas, só que era uma gasolina que eles utilizavam o óleo de palma, né, que é o negócio do azeite de dendê. Eles utilizavam óleo de palma para misturar com essa gasolina para fazer ela ficar mais espessa e faziam bombas incendiárias com isso, né? Então eles queimavam casas, eles jogavam bombas incendiárias, como aparece a bomba explodindo lá, né? Uma das fotos mais famosas é a foto daquelas crianças que estão correndo lá. Tem uma outra foto onde é que a menina está gritando, né, que está queimando, depois que os americanos atacaram com napalm, tá? E também uma outra coisa é que os americanos não sabiam quem que era VC, quem que era Vietcong e quem que não era. Então eles começaram a matar um monte de civis. Então eles não sabiam se o cara que ele estava matando, né, se o cara realmente era um guerrilheiro, se era um Vietcong ou se ele era um cidadão comum, né, um cidadão que não estava envolvido no conflito. Tá? Então muitos civis acabaram morrendo, né, e os americanos mataram muitas pessoas inocentes, mulheres, crianças, aconteceram crimes de guerra, como estupros e tal. Então o negócio começou a ficar muito feio para os Estados Unidos. E começou a ficar feio de tal forma que a população mundial e até a população dos próprios Estados Unidos começou a se posicionar contra a guerra. Tá? Então a própria população americana começou a criticar os soldados americanos na guerra, né? A participação americana na guerra. Então você tem todo um movimento de contracultura, que era a questão dos hippies, né? Faça amor, não faça guerra, né? Você tem um protesto que o John Lennon, né, o Beatle, faz junto com a sua esposa Yoko Ono, onde é que eles fazem o protesto na cama, né? Então eles dizem que não iam sair da cama enquanto que a guerra não acabasse, né? Você tem um baita de um concerto chamado de Woodstock, né, onde é que os caras fazem 3 dias de sexo, drogas e rock and roll, com um monte de apresentações, onde é que todo mundo está falando pela paz. A gente tem apresentações lendárias que acontecem nesse Woodstock. Então você tem todo um posicionamento da população americana, da crítica internacional de artistas, contra a participação americana nessa guerra do Vietnã. E com isso, né, o governo americano e o exército americano foi perdendo o apoio popular. Qual que foi a consequência disso? Né? Quando você tem uma troca de governo nos Estados Unidos, porque você teve 3 presidentes que passaram, né, por esse conflito, você começa lá com o Kennedy, depois Lyndon Johnson, depois o Nixon, e no governo do Nixon, eles começam uma política de vietnamização. O que significa essa política de vietnamização? Eles queriam tirar soldados americanos e dar armas para os sul-vietnamitas lutarem por conta própria. Então os americanos foram estrategicamente tirando as suas tropas, né, tirando os seus soldados e dando armas para os sul-vietnamitas lutarem por conta própria.
Qual que foi o resultado disso? O resultado disso foi que os americanos, quando tiraram as tropas em 1973, eles deixaram os sul-vietnamitas completamente expostos, e em 1975 a gente tem a Marcha sobre Saigon, que é quando o norte invade o sul e unifica o Vietnã, transformando o Vietnã todo num país comunista. Tá? E isso foi uma das grandes marcas da cultura americana. Tá? Então, isso daqui é uma das grandes vergonhas da história dos Estados Unidos. Eles não admitem, mas eles perderam a Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia terminou empatada e a Guerra do Vietnã os americanos perderam. Eles vão dizer que não, que eles retiraram as tropas antes, mas eles perderam a Guerra do Vietnã. E durante os anos 70, 80, começo dos anos 90, a Guerra do Vietnã ela era muito, muito marcante, muito presente nos filmes americanos. Então você tem aqui uma série de filmes americanos que retratam alguma coisa da Guerra do Vietnã. Por exemplo, o primeiro Rambo que aparece é de um boina vermelha, boina verde, um soldado americano que está na Guerra do Vietnã, que volta da Guerra do Vietnã para os Estados Unidos, todo mundo hostiliza ele como se ele fosse um criminoso, e para ele a única coisa que fazia sentido era voltar para o Vietnã para morrer lá, porque lá ele tinha valor. Tá? Então, é uma história triste essa do primeiro Rambo. O primeiro filme do Rambo é um filme muito triste. Tá? Você tem um outro filme que é Platoon, que é um filme que vai falar sobre os crimes de guerra de um batalhão, de um grupo de soldados que você tem lá no Vietnã. E um dos mais conhecidos de todos é o Apocalipse Now, que tem a famosa cena da cavalgada das Valquírias, quando os caras fazem um ataque de napalm ao som de Cavalgada das Valquírias, do Richard Wagner, e daí você tem o cara lá que fala que adora cheiro de napalm pela manhã e o horror da guerra e tudo mais. Então isso tudo são cenas que mostram como que a Guerra do Vietnã marcou a cultura americana. Tá? Então eles não admitem, mas eles perderam essa guerra, esse conflito indireto da Guerra Fria. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.